Presidente, expediente final, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Primeiro, também hipotecar, em nome do meu partido PPS, total solidariedade à CGE. Esse desejo de tirarmos primeiro a controladoria da Secretaria da Fazenda. Não é o lugar mais adequado em qualquer organização de Estado, no que diz respeito a controlar execução de contas públicas, não é o melhor local a Fazenda. É uma distorção ainda antiga, um modelo antigo, que ainda se mantém no Rio de Janeiro, onde vários municípios e alguns estados já libertaram as suas controladorias do manto da Fazenda, ou como órgão próprio, ou no mínimo dentro da Secretaria de Planejamento, ou no mínimo dentro da Secretaria de Planejamento. De qualquer maneira, a luta por uma CGE independente, uma CGE presente de forma mais efetiva no Estado, conta com o nosso apoio. A hora que vocês forem encaminhar qualquer proposta às comissões permanentes que tratam do tema, comissão de tributação, comissão de orçamento da Casa, contem com a bancada do PPS nesse pleito, que é um pleito que só ajuda a organizar as contas do Estado, não só no que diz respeito ao que vocês colocam, mais controle, mais transparência, mas efetivamente mais modernidade na gestão da coisa pública. Contem com o nosso apoio irrestrito. É um tema que transcende partidos ou governos. É um tema de interesse do Estado, e o Estado forte é aquele Estado que tem uma controladoria forte. Contem conosco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o que me traz aqui é um encontro que tivemos ontem na cidade de Friburgo, já tratado aqui pelo deputado Wanderson Nogueira, dentro do escopo desse belo fórum que a Assembleia, senhores deputados, cedia há muito tempo. Fórum de Desenvolvimento Econômico, que vários deputados têm dado contribuições. O deputado Wanderson, com um grupo de deputados, cria o Supera Rio, buscando levar esse fórum para discutir questões das macro-regiões do Estado do Rio de Janeiro. Região do deputado Giulianelli, que eu não sei se é mais sul ou norte, que eu não sei se o Giulianelli é de Resende ou de Campos, ele é do Estado do Rio de Janeiro, mas está acontecendo lá em Campos. Agora, no próximo dia 20, o modelo que foi ontem de Friburgo, que foi um belo modelo, deputado Valdec. Fez muita falta lá ontem, como presidente da Comissão de Economia. Sei que é difícil, a Excelência ainda tem agenda acadêmica, não é fácil, mas eu diria que foi um belo modelo, porque reuniu lá um bom conjunto da sociedade civil organizada daquela cidade. Bom conjunto. Eu espero que se reproduza o debate de Friburgo ontem, com aquele mesmo modelo nas outras regiões. Mas eu queria, deputado Valdec, senhoras e senhores deputados, deputado Giulianelli, a gente tem escutado muito aqui a crítica no modelo que o Estado adotou de redução tributária ou de incentivo tributário. O Tribunal de Justiça, no último relatório, indicou que foram 180 e poucos bilhões nos últimos 5 anos, se não estou errado. Nos últimos 5 anos, se não estou errado. Mas eu fui levantar, senhoras e senhores deputados, a questão da redução tributária na cidade de Friburgo. E justamente para mostrar como essa casa, ao nosso Poder Legislativo, tem estado presente há muito tempo no debate do desenvolvimento econômico das diversas regiões do Rio de Janeiro. Friburgo, deputado Giulianelli, tem 2 grandes setores econômicos formais. O maior deles, o metal mecânico. Metal mecânico da Friburgo, deputado Tio Carlos, a cidade com a maior concentração de indústrias metalmecânicas do país. Vejam vossas excelências. A maior indústria de fechaduras e dobradiças está em Friburgo, a Stan, a maior indústria do Brasil. Então vejam que uma das atividades indutoras do desenvolvimento econômico daquela macro-região que tem Friburgo como polo é o metal mecânico. E essa casa
através de uma iniciativa nossa, em 2003, criou o incentivo com a dedução do ICMS do setor metal mecânico. E por quê, deputado Waldeck? Até 2002, a indústria metal mecânica do Rio de Janeiro, especialmente de Friburgo, para vender o produto, o seu produto, no mercado fluminense, pagava 18,5% de ICMS. Vejam bem, 18,5%. A indústria do Paraná e de São Paulo pagava 12%. A construção civil da capital não comprava na cidade de Friburgo. Na cidade de Friburgo, as indústrias de Friburgo representavam menos de 30% do mercado da construção civil na capital, que comprava em Paraná e em São Paulo. O que fizemos aqui nessa casa depois de um profundo debate? Não foi, naquele momento ali, uma guerra tributária. Não. Nós reduzimos a alíquota do metal mecânico de Friburgo para 12%, para que ele ficasse competitivo com os outros estados, que vendiam seus produtos aqui a 12%. Metal mecânico de Friburgo se reaqueceu, tanto é que, há 2 anos atrás, votamos essa lei de incentivo na redução de 18% para 12% do ICMS para aquela região de forma indeterminada, e Friburgo passou de 30% do fornecimento da construção civil no Rio de Janeiro para 90%. A AGA criou o 4º turno de trabalho. Todas as indústrias metalmecânicas de Friburgo passaram a empregar mais. Está aí uma boa redução tributária. Está aí um bom incentivo tributário. Incentivo que seguramente gerou mais emprego, aqueceu mais economia e tornou a empresa metalmecânica do estado do Rio de Janeiro competitiva com os outros estados. Mas vou além do metal mecânico, deputado Giulianelli. Moda íntima, uma lei do deputado André Correia, nosso colega hoje licenciado à frente da Secretaria de Meio Ambiente. A moda íntima de Friburgo, que depois do metal mecânico é a atividade econômica mais importante, diria que em quantidade de empregos, de ocupação, é verdade, muitas na informalidade, porque é sem a carteira assinada, os pequenos negócios nas residências que fornecem o material para a indústria de moda íntima. A moda íntima de Friburgo é quem mais emprega, não paga os maiores salários, é o metal mecânico. O mais formal é o metal mecânico, mas quem mais emprega é a moda íntima de Friburgo. É hoje uma referência nacional. Vejam vossas excelências, essa casa, através também de uma redução de ICMS, moda íntima pagava 19%. Essa casa, em 2012, reduziu para 2,5%. De 19% para 2,5%. Então, vejam que as duas principais atividades econômicas da região Serrana 1, a chamada região Norte Serrano, onde estivemos lá ontem, tá? As duas principais atividades econômicas daquela região tiveram desta casa um olhar especial. E aí fica a grande dúvida nesse debate de redução e incentivo, porque nós temos que separar qual é a redução e incentivo que é propositivo do ponto de vista de aquecer a economia do Rio de Janeiro, gerando emprego, gerando tributos na cadeia do fornecimento indireto, e aquele incentivo que é danoso ao interesse da população fluminense. Aquele incentivo que só visa o interesse do empresário, do empregador. Nesses dois casos de Nova Friburgo, nós tivemos, pelo contrário, o olhar desta casa para incentivos que foram fundamentais para aquela região. Estou trazendo esse pequeno exemplo de Friburgo, que temos escutado aqui, senhoras e senhores deputados, muitos deputados generalizando a política do incentivo, como se o buraco dos 20 bilhões, e se apontarmos a LDO apresentada pela Secretaria de Planejamento, o deputado Waldeck, na nossa última audiência na Comissão de Orçamento e Tributação. Nos próximos 3 anos, um déficit orçamentário de algo em torno de 20 bilhões em cada ano, até 2019. Estamos falando em 4 anos, mais do que uma receita total anual do Estado. Muitos têm buscado responsabilizar
o incentivo para justificar esse buraco orçamentário do Estado. E não é totalmente verdadeiro. O que nós precisamos aqui nessa casa, as comissões de economia, de tributação, de orçamento, com uma controladoria forte no futuro, é nos debruçar para separar o chamado joio do trigo do incentivo. Aquele incentivo que é propositivo e aquele incentivo que não visou o interesse público da população ou do orçamento do Rio de Janeiro. Nesse caso de Friburgo, eu aqui afirmo que ambos foram propositivos e ambos foram fundamentais para que fortalecesse a economia de Nova Friburgo e gerasse emprego numa macro-região formada por 12 municípios, onde metade deles apresenta os piores indicadores econômicos e sociais do Estado do Rio de Janeiro, a região Serrana 1, a chamada Norte Serrana, no mínimo 40% daqueles municípios estão entre os piores indicadores econômicos e sociais do Estado do Rio de Janeiro. Então, fortalecer a cidade polo é obrigação de todos nós. E, para terminar, deputada Tia Ju, quero dividir com meus companheiros da Comissão de Educação, está aqui o deputado Valdec, deputado Chucalo, deputado Julianelli, uma preocupação que nos chegou hoje lá da região do sul do Estado, deputado Julianelli. Em Levi Gasparian, as escolas do município estão sem merenda escolar desde a semana passada. Eu queria pedir aos deputados que todos nós, com as nossas assessorias, pudéssemos acompanhar nos diversos municípios como anda essa crise fiscal pública que vem da União, perpassa os estados, o Rio de Janeiro de forma mais agravada, e chega a muitos municípios, especialmente aqueles mais dependentes das transferências constitucionais, especialmente aqueles que dependem dos fundos de participação. Então, essa questão de Levi Gasparian, não ter merenda escolar. O município está liberando as crianças e os meninos no meio do turno, não cumprindo a jornada de educação, não cumprindo o compromisso do projeto político-pedagógico daquela rede. Então, merece, nós aqui, eu já vou propor à comissão na reunião de amanhã, uma audiência com a Undime, para que a gente possa debater com os gestores municipais o cenário hoje de dificuldade na execução da função educação nos seus respectivos municípios. Muito obrigado, presidente.